Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com a Tati Campos, uma big brand. Eu sou literalmente assim fã da marca Catupiry. Eu como catupiry com frango catupiry, eu como catupiry em tudo, assim. Eu adoro. E a gente conversando ali nos bastidores, né, Tati? Você comentou que tem quantos produtos? 130? Assim, É uma 120? empresa, é uma marca, né? Catupiry hoje é uma marca num portfólio de 130 produtos. Muito legal. Então, tirando aquele tradicionalíssimo e original requeijão, que é o que você está falando, que vai bem com tudo, inclusive Maravilhoso. sozinho, a gente tem um portfólio aí bem grande, né? Numa indústria de 113 anos de história e muito sabor. Que Muita coisa legal. boa que ainda vem para conquistar corações, né? Além do original, muita coisa boa. Baita brand, né? A gente vai conversar muito sobre isso. Um A brand Tati tem gostoso, né? muito, Tati. Tati super sorridente, uma baita energia legal, assim. E hoje vai ser um bate-papo super tranquilo. Né? A Tati tem mais de 20 anos de experiência, né? Mais de Passou por 20. TOTS, enfim, várias empresas, ProSeguro, agora na Catupiry, entre outras, né? Eu sou Sim. apaixonado pela TOTS. Você ficou bastante tempo lá? Foi o começo de carreira, né? A TOTS foi o que me abriu portas Legal. ali no universo de tecnologia. Foram quase 5 anos. Deu para Bastante aprender tempo. bastante. Deu para 5 começar anos. com um aquecimento bom É ali de uma carreira. baita base, né? Foi. A Tive Mara, essa. que é a CIO da Hoje, TOTS, vai maravilhosa, vir aqui quinta-feira. perfeita. Quinta-feira a Mara tá aqui. Legal, muito bom. E Tati, pra gente começar, fala um pouquinho de você, né? Quem que é a Tati Campos? De onde ela veio? O que que ela gosta de fazer? Quem que é a Tati? Esquece o executivo, o profissional. Quem que é a Tati? Um pouquinho difícil de separar o profissional do pessoal, porque uma garota que se apaixonou por tecnologia com 10 anos, primeira vez que entrou numa sala de processamento de dados, o olhinho brilhou, o coração acelerou. Então, dali pra frente, eu comecei a estudar tecnologia com 15 anos, então eu não me imagino fazendo outra coisa. Hoje eu moro na praia, então até brinco que tem o contraponto bem antagônico. Eu moro no litoral sul, Litoral Sul? caminhar na praia todo dia, Não. aquela vibe pé no chão, é outro, né, é um outro perfil ali que eu Que curto inveja. bastante. Inveja Tem gostosa. bastante gente que É. pega uma certa bronca do meu sorriso diário, porque tem muita vitamina D ali na parada. Mas é muito gostoso. Eu tenho essa rotina muito bem dividida, né? E essa liberdade de poder curtir a natureza, a praia e dar uma, de verdade, assim, uma equilibrada boa, né? Dessa energia pauleira de escritório, de trabalho, de projeto. Você sabe disso, carreira de tecnologia suga um pouco, tem um horário bem puxado. Então, o contraponto é gostoso. Que legal. E você tem filhos? Você Cara, é eu sou mãe de casado? pet, né? Mãe Tô de nessa pet. geração mãe de Qual o nome? pet. 2 Yorkshires, Tony Eita. Stark e Bruce Tony Wayne. Stark, Como Bruce de Wayne. deixar de ser? Que legal. Como nerd padrão, tem que ter os heróis ali. Meus milionários excêntricos que moram de frente pro mar e curtem a vida enquanto Que alguém vida sustenta. chata, né? É, boa a vida Eita, nós. deles. E você é formado em quê? Eu comecei, como eu falei, muito nova, fiz processamento de dados, ali naquela geração ali de São Bernardo, cresci ali no ABC, então fiz ET Lauro Gomes, depois fiz análise de sistemas, gestão de TI, gestão da inovação e por aí foi. Que legal, muito bom. Como que você consegue equilibrar, né, a tua vida profissional, né, pessoal, com a liderança ali tecnológica da Catupiry? Eu acho que eu aprendi muito no começo da carreira, e eu entendi a questão da potência sem controle, sabe? Aquele profissional alucinado, querendo rapidez, velocidade, entrega técnica rápida, querendo saber de tudo um pouco. E aí eu consegui hoje olhar para essa turma que está chegando, para essa equipe que a gente lidera e dizer para eles a primeira coisa: respira. Né? Assim, não dá para saber tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente tem que ter essa maturidade de contar para eles que a gente também passou por ali. É Então, isso. eu comecei como estagiária, como todo mundo. Eu atendi chamado, eu fui de helpdesk, eu resolvi ficha técnica de problema de produto na TOTS, fui quality assurance. Então, eu acho que vivendo todas essas etapas da carreira, a gente chega numa cadeira de liderança e não pode esquecer de onde a gente veio. Então, acho que a primeira mensagem que eu passo para toda a equipe é assim: relaxa, eu estive aí com vocês. Então, respira, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo e a gente tem que construir um caminho saudável de carreira, né? Senão o futuro não acaba sendo muito legal, né? É importante, né, quando o time sabe que você já sentiu as dores deles, né? Eu acho Ela que sabe falar minha língua, né, assim. todo líder já passou por isso, todo líder sabe disso, mas Sim. às vezes esquece. Eu acho que a cadeira muitas vezes cria um distanciamento, né? Eu acho que é natural também por conta das ocupações, responsabilidades e preocupações. Mas eu acho que quando eu sento com o time, eu tento me mostrar par,
muito mais do que... tem hora de ser líder, tem hora de ser gestora, tem hora de ser... de cobrar resultado, de cobrar performance. Mas eu acho que no dia a dia a gente precisa mostrar para eles, cara, eu já estive aí no seu lugar. Eu sei qual é a pressão do cliente satisfeito, eu sei quanto é ruim na hora de um outage, a hora que a gente tem uma situação crítica para resolver, também já passei. E tem uma coisa que eu faço até hoje, cara. Se tiver uma sala de guerra, de outage, de BO gigantesco, conta comigo. O time Você gosta sabe, de entrar, cara, mergulhar eu vou e ficar entrar. lá. Se for assim, putz, deu outage às 3 da manhã. Eles já sabem, né? Assim, eles até brincam 3, 2, 1, conectou. Então, assim, eu acho que demonstrar essa paixão pelo que a gente faz e levar a galera para o lugar certo, né? Mostrar para eles que nem tudo é tão ruim quanto contam, embora não seja um mar de rosas. Tem o equilíbrio ali, mas... Você tá há quanto tempo lá já na Catupiry? Cara, na Catupiry eu tô há 8 meses. 8 meses. Então, é uma trajetória recente, embora bastante produtiva, né? Eu acho que como todas as empresas que têm um legado tão grande quanto a Catupiry, né, cara, são 113 anos de história. Bastante então, tempo. É uma empresa que precisa de muito, muito carinho e muito cuidado. É uma marca muito querida, é uma marca que se fez através de inovação e muito olhar de qualidade para tudo que está fazendo. Então, é um ambiente muito legal, muito rico, muita coisa para ser feita, mas também com muita cautela. Muito legal. A operação é muito grande? Como que é lá? Como que a Catupiry, assim, literalmente, como que ela equilibra de fato, né? Ela, a Catupiry, né? Equilibra a tradição entre inovação e operação. Eu acho que a Catupiry ela tem um desafio que, para mim, foi bastante interessante. Eu já trabalhei com indústria, já trabalhei com varejo, já trabalhei com serviços, mas é a primeira vez que a gente vê tudo num lugar só. Então, você tem o desafio do varejo, junto com o desafio da indústria, com a operação logística, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que o grande diferencial ali, né, é se manter muito firme à tradição. Então, em nenhum momento se abre mão de qualidade, de excelência de produto. Né? A palavra Catupiry é excelência, inclusive, na linguagem ali originária tupi-guarani. Quer dizer excelente. Que então, legal. Quando a gente vai precisar, mantendo a origem né, do que se construiu ali no passado. Então, é um desafio muito, muito bom. Né? Então, a gente tem as 4 fábricas operando, tem o centro logístico, tem a unidade de escritório, tem a loja, né? Ele bem comentou que teve gente falando ali nos bastidores que é fã do Empório, né? O Empório Catupiry ali no Bom Retiro. Realmente vale a experiência, muito legal. Fica onde essa loja? Passa o endereço. Você Avenida lembra? Ruge 218. Olha, isso ó, legal. Do lado do Sans Club, aproveita o estacionamento ali, ó, pertinho. Mas é uma experiência muito diferente, né? Eu acho que ele te mostra esse universo dos tais dos 130 produtos que a gente fala e que nem todo mundo conhece, né? Então... realmente, eu conheço alguns, né? Não 130, mas legal. Vai lá e faz uma experiência boa. Todos estão lá, sem exceção. São todos os produtos. A maior parte dos produtos é servido ali. Você tem refeições prontas também para legal. Para comer prontinho ali no quentinho e para levar para casa. Tem os Felipe congelados. Tudo, né, Felipão? Felipe conheceu o cardápio inteiro. Sou fã. Tudo bem. Tem ali tanto para levar para casa quanto para comer quentinho, fresquinho ali na hora. Né? E como que a tecnologia contribui para, de fato, aprimorar, né, os produtos da Catupiry? Como que vocês estão usando isso? Como que ela contribui para esses... Enfim. A Catupiry tá num momento, eu acho que muito interessante, que diz respeito a muitas indústrias e muitas empresas nesse momento. Né? Legal. É uma empresa que não nasceu agora, então, obviamente, ela não nasceu na nuvem, ela não nasceu com o suprassumo da tecnologia moderna. Né? Então, ela está num momento de reconstrução, eu diria até de fixação ali de alicerce. Né? Eu acho que isso é uma pauta que eu gosto muito de falar, porque a gente ouve muita gente falando sobre inteligência artificial, IoT e isso, e estamos fazendo e tal. Mas assim, em que momento você parou para construir alicerce? Em que momento você construiu... O BBF está pronto, o básico bem feito, está feito. Exato. Né? Então, a gente tem caminhado aí nesses últimos 8 meses, fixando muito essa questão da sustentabilidade dos projetos a longo prazo. Então, não adianta eu querer construir, por exemplo, um data lake, botar machine learning para rodar, botar um monte de indicador. Cara, mas assim, eu tenho infra para isso? Minha capacidade computacional está adequada? Minha conectividade tá ok? Né? E tem alguns players que a gente vê, putz, você não consegue fazer uma reunião online bacana porque a tua conectividade não tá boa. E aí você tá falando de IA. É isso aí. Coisa. Então,
Justamente nesse momento a gente está com esse cuidado da construção daquilo que é fundamental para essa evolução tecnológica. Então, eu diria que hoje a Catupiry está numa fase de construção de alicerce, de reforço de estrutura, melhorando a capacidade computacional, melhorando a nossa conectividade, trabalhando muito nos processos, né, que podem ser automatizados, naquele... É o que você falou, básico bem feito. Então, assim, estamos robustos o bastante para dar potencial de crescimento para o negócio. Então, é daí Uma para baita frente. transformação que você está fazendo, então, né? Ela é trabalhosa, Sim. né? E eu até brinco porque, assim, felizmente, nesse meu momento de carreira, ela não é difícil. Ela é trabalhosa. Então, é aquele lugar que a gente tem a confiança técnica do que tem para ser feito, mas é trabalhoso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma tratativa ali para conseguir qualificar dados, né? Eu tenho 22 anos de história em dados para tratar. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço um expurgo? Como é que eu faço esse processo todo de tratativa disso? Então, é trabalhoso, né? A gente tem aí um time que, sem dúvida, está fazendo ali muita coisa boa, mas com o trabalho árduo, né, de conseguir garantir. Então, a gente brincava um pouco sobre a localização das fábricas, né? Não são cidades metropolitanas, não é um centro com uma baita tecnologia disponível, com links de conectividade gigantescos. Então, tudo isso vai desafiando a gente a construir algo muito bacana para o potencial do negócio. Muito, muito legal, assim. Hoje, você comentou que on-premises para cloud, enfim, vocês já fizeram essa migração? Ou estava pensando em fazer? Ou... Como diria o meu time, assim, estranhamente já fizemos. Então... Legal. Porque para eles eu acho que foi um dos principais desafios, né? Então, assim, para começo de conversa, vamos, né, sair do on-premise e vamos levar toda essa estrutura para a cloud, né? Não tinha capacidade computacional para o crescimento, eu acho que é o principal limitador Sim. de algumas organizações. E, embora eu tenha feito meu primeiro projeto de cloud há mais ou menos 12 anos atrás, eu ainda esbarro em empresas que parece um sonho. Então, assim, vamos desmistificar um pouco, né, e criar essa projeção. Então, esse foi o primeiro projeto. Eu entrei em outubro, eu já estava planejando ele para o carnaval. O time me deu uma freada, do tipo, vamos um pouco mais devagar. Mas a gente conseguiu, né? No carnaval, a gente criou toda a estrutura, conseguimos subir tudo. E aí, a gente foi desfazendo os nós, porque todas as unidades passavam por São Paulo. Então, eu precisava ir desfazendo os nós. E aí a gente aproveitou, todos os feriados para mim são maravilhosos, inclusive Corpus Christi vem aí com mais um monte de janela para a galera colocar coisa no ar, mas a gente conseguiu desfazer esses nós e levar para a nuvem, né? E agora a gente está na fase de dados, então acho que... Qual player de cloud vocês usam? Sim. A gente está com a OCI através da SkyOne. Legal, legal. O Bruno da SkyOne veio aqui. Brunão, um abraço, Brunão. Um abraço para ele, mas eu tô com a SkyOne, com a OCI. A gente escutou outras... A OCI é bastante agressiva, né? A gente tem aqui também, é bem legal. A OCI, ela tem sido bastante parceira. É verdade. Né? Eu acho que muito mais do que o comercial agressivo por si só, eles têm sido muito parceiros nesse tipo de projeto. Eu já fiz projeto com outras, né? Acho que meu primeiro foi a AWS, que também não deixa nada a desejar em tecnologia, mas comercialmente deixou de ser um pouco mais competitiva. Então, enfim, dando... eu acho que começando ali com a nuvem e evoluindo para isso, agora a nossa jornada é sobre dados. É isso aí. Que estratégia você usa para liderar, né, assim, a equipe de tecnologia, né, nesse setor, né? Tá sempre em constante evolução. Eu tenho 2 caminhos ali, né? Eu sou muito... Eu acho que primeiro a gente começa com a questão humana, porque a gente precisa saber quais são as cargas que cada um carrega todo dia. Não dá pra gente ignorar que cada um vem pro ambiente ali com a sua bagagem, né, que vem de fora. Então, acho que é muito importante conhecer a equipe, né? Eu tenho essa proximidade de saber minimamente ali como é que tá o fora, né, o sem crachá de cada um, para entender o que desafia, o que motiva, se é hora de desafiar e se é hora de querer motivar. Muitas vezes o profissional tem muita lenha, ele tem muita vontade de fazer, mas ainda não está pronto, né? E eu acho que eu tenho feito algo que realmente tem dado muito resultado, não só na Catupiry, mas em outras empresas, que é o mix. Então, eu pego um terceiro muito bom em alguma coisa, misturo com o meu time que está aprendendo sobre alguma coisa, e no final do dia a gente sai com uma equipe multidisciplinar muito legal. Então, eles aprenderam nuvem muito rápido,
né? Assim, até quem liderou os projetos, né? Assim, eles sabem disso. Eles não tinham nem o letramento da época e nem o saúde e nem o preparo para terem tocado esses projetos sozinhos, né? Não foi sozinho, obviamente, foi todo mundo junto, mas dá Sim. uma sensação muito bacana, né? Do projeto entregue e tudo funcionando. Então, em momento nenhum, ainda não paramos ninguém. Então, tem dado muito certo, mas esse mix, esse trazer do mercado quem manja muito de algum assunto, que a gente precisa um pouco, né? Calibra ali com o time e eu acho que cada vez mais essa composição com terceiros está fazendo sucesso. É muito então, bom. eu tenho essa experiência muito bem já consolidada de falar para o time, respira, né? Vocês não precisam se tornar expert em nenhum dos assuntos que a gente vai conduzir. Eu preciso de vocês nesse olhar de parceria, de incorporar o terceiro, trazer para dentro de casa, sentar do lado, sugar tudo que você puder, mas deixar o cara mostrar o que ele sabe. É isso. Né? Então, eu acho que hoje a gente vai num modelo muito bacana. Assim, tem dado certo. É importante, assim, você já tem uma visão, assim, incrível, porque quando a gente consegue mesclar, né, o nosso time interno com o body shop, com o terceiro, a gente consegue, de fato, garantir que há enfim, todos aprendam, né? Assim, se o time tem a energia de ver o terceiro como alguém do time, né, tá? É diferente, assim, né? E essa postura, ela vem do líder. É exatamente porque muitas isso. vezes a gente vê a contratação de terceiro sem espaço para o terceiro trabalhar. Perfeito. Então, não é só colocar um body shop lá no meio do isso. time Tchau. e não convidá-lo para as reuniões de projeto, não envolver nas dailies, não envolver, né, em tudo aquilo que é feito. Então, os nossos terceiros, quando eles são incorporados em projeto, a galera até brinca assim, putz, dá até um calorzinho no coração na hora de ir embora, porque, putz, é como se estivesse tirando um pedacinho de crachá realmente do time, né? Mas é importante. Eu acho que a gente faz o melhor uso desse recurso, que não é barato. Então, assim, a gente honra muito cada investimento, cada centavo ali. Putz, temos um projeto, o terceiro vai participar com a gente. Vamos honrar o investimento feito ali, vamos aproveitar e treinar o time, que eu acho que vai fazer diferença. E tem que honrar, porque a gente sabe que nesse varejo é difícil, a margem é extremamente apertada, né? E o projeto tem que dar certo. Óbvio, né? É óbvio que tem que dar certo. Então, a gente não tem hoje, e eu acho que nenhum mercado, né, tá podendo falhar, tá podendo experimentar, não dá certo, eu vou tentar de novo e tal. Eu acho que nesses projetos estruturantes, como a gente fala, nessa pegada, né, de 2 anos ali praticamente que a gente mapeou, estruturantes e evolutivos, eu tenho pouca margem para erro. Então, não é hora de parar a empresa, muito pelo contrário, né, não é hora de causar falha sistêmica, não é hora de nada. Então, precisa ter muito proveito, né, do investimento que está sendo feito. Excelente ponto. E você olha muito para indicador no dia a dia? Assim, quais são os principais indicadores que você gosta de olhar e para acompanhar de fato o time? Eu tiro um pouco a sopa de letrinhas padrões do mercado, Legal. Até para conseguir, do jovem aprendiz ao meu especialista mais sênior, que todos eles saibam o que a gente quer ver. Perfeito. Né? Então, quando eu estou com a equipe de atendimento, por exemplo, eu quero entender que tipo de solução foi efetiva. E solução não é chamado matado, né? É problema que não volta. Então, essa semana mesmo, a gente teve uma experiência muito bacana do time me chamar para dizer assim, encontramos um problema. Né? Assim, vai ter um projeto que eles trouxeram, porque eles conseguiram identificar justamente um desses indicadores de retorno de problema para tratar como projeto. Então, quando o time começa a reagir, é muito gostoso, né? Então, acho que olhar, obviamente, os indicadores tradicionais de produtividade, disponibilidade, atendimento, satisfação. A gente olha NPS, olha para ver como é que está o volume de atendimento, né? E eu acho que, para mim, o primeiro desafio foi mostrar para a galera que a gente não está numa empresa de tecnologia. Perfeito. Eu não quero performar como uma empresa de TI, que atende 1 zilhão de chamados dia, que faz um SLA de tantos por hora. Não, eu não sou esse lugar. A gente precisa fazer com que o chamado não aconteça. Eu estou ali para não ter problema, para causar uma estabilidade ok e para a operação não precisar do TI. A gente não é linha de produção. Então, essa foi uma primeira mudança de mindset para quem não está numa empresa de tecnologia. Né? E aí a gente vai acompanhando realmente o resultado de tudo que a gente está fazendo. Então, assim, o projeto deu barulho. Quantos dias? Primeiro dia. Quando a gente muda o Workspace, por exemplo, né? A gente saiu da Google e foi para a Microsoft também no Carnaval. Uhum. Então, o time fica bem feliz com esse dinamismo todo, mas mudamos o Workspace. É normal ter problema? Putz, domínio você não consegue fracionar e migrar metade depois do outro, cara. Ou vai ou não vai. Ou vai racha, né? E a gente foi. E aí, putz, deu barulho 1 semana, 2 semanas. Opa!
Acabou? Acabou. A galera tá feliz, o time tá gostando, tem plataforma nova, workspace novo, legal. Então, sinal de que deu certo. Mas ensinar para eles também esse momento do respira. É normal ter barulho, mudança é assim mesmo. Acho que tem uns indicadores muito mais importantes para a gente, como parte de um negócio que não é TI, que fazem mais sentido. Perfeito. Eu tô pensando em mudar aqui também, tá? A gente tá Trocar figurinhas. analisando, exato. Muito bom. E que medidas, assim, vocês adotam, né, no dia a dia para garantir, de fato, a segurança da informação, né? É um tema bastante difícil, né? Como que vocês tocam hoje? Eu acho que ainda é um tema sensível para todo o mercado, né? Eu acho que está todo mundo bastante atento e, ao mesmo tempo, sem saber muito o que fazer com isso. Né? A gente tem desafios. Eu vim de empresas por onde eu passei por grandes situações ali bastante delicadas, então, coisas que eu não gostaria de viver novamente. Né? Assim, tenho colegas do varejo que passaram também por situações sensíveis, e eu acho que o nosso cuidado está indo em duas linhas. Né? O primeiro é realmente essa robustez, né? Essa preparação do estruturante muito bem feito, né? Garantindo que nós mesmos estamos aplicando os nossos testes. Então, tenho feito testes de invasão, tenho feito pentest, tenho feito tudo aquilo que eu posso, falando de tecnologia. Em contrapartida, a gente está começando a trabalhar pessoas, porque o comportamental ele faz muita diferença nesse universo e é muito difícil explicar para as pessoas que foi-se o tempo em que bastava o TI criar barreira de firewall, antivírus e blá blá, e estava todo mundo seguro. Foi-se o tempo. Então, hoje eu acho que a importância da gente falar sobre a segurança, ela vai também para a vida pessoal do colaborador. Ele também precisa entender que ele também está vulnerável, né? Quando a gente tem ali os golpes de WhatsApp, os golpes na família, né? Enfim, todas essas artimanhas que estão sendo usadas aí. E é uma pena, porque a tecnologia usada para o bem ela é tão bacana, né? Mas tem os dois lados ali na moeda. Então, quando a gente vê e tudo isso acontecendo também na pessoa física, a gente consegue um pouquinho mais de consciência das pessoas. Mas ainda estamos caminhando para mostrar que o grande desafio é o comportamental e não o tecnológico. Não existe uma TI 100% blindada. Né? Assim, Perfeito, não tem como, né? É isso. Esse é um bom ponto, assim, que é comportamental, que você comentou, Tati. A gente fez um teste para um cliente aqui, que a gente mandou uma newsletter, né? E com 50% de desconto do iFood para todo mundo dentro da empresa. Quantos cliques? E aí a empresa tinha 16 mil funcionários, né? E aí você acessava o link, né? Ele caía numa página bonitinha com o logo da empresa, só que você tinha que fazer o login com o teu login e senha. Logou, usuário, senha, e-mail, senha, entrava, e aí quando você entrava na tela branca, não se perdia, a pessoa fechava. Só que a gente já computou o login e a senha, né? E quem foi? Né? De 16 mil pessoas, foram 9 mil e pouquinhas, que caiu. Inclusive a CFO. Teste de phishing eu não fiz ainda, mas na última empresa era coisa de 80% a 90%. É isso aí. E a gente treinava, explicava, passava 6 meses, fazia um novo teste de phishing, só mudava o brinde, só mudava a propaganda, Perfeito. Mas a galera caía igual. Então, e a gente percebe que, de novo, na vida pessoal também, né? Assim, essa cultura do almoço grátis, essa cultura do sorteio que eu não me inscrevi, mas ganhei. Então, ainda tem um trabalho ali para ser feito. Mas, de pouquinho, a gente vai chegando. Legal. E como que a implementação de tecnologias como ERP e metodologias ágeis traz eficiência ali para o negócio, né? Como que ajuda a acelerar o operacional da empresa? A gente está num momento em que provar o ERP já foi. Então, eu acho que as áreas já entendem o valor. SAP? Proteus. Proteus? TOTS. A gente consegue provar o valor do ERP de uma forma muito simples. Né? Porque as pessoas já passaram daquele olhar de que era melhor fazer no Excel. Nunca foi e vai continuar não sendo o caminho mais prático. Mas a gente ainda tem desafios de processo. Né? E eu falo muito que o sistema vem depois. Primeiro vem o negócio, processo, sistema depois. Então, a gente tem que amadurecer um pouco esse olhar também de esperar a tecnologia do milagre. Então, quando a gente fala, por exemplo, de implementar o ERP, eu fico acompanhando ali. A gente já tem o ERP em uso. Legal, precisamos fazer um upgrade, precisamos melhorar o uso dele, mas o processo evolui, o processo está acompanhando, a gente vai conseguir avançar junto. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem algumas discussões legais, né, do processo básico bem feito, da gente conseguir discutir processo primeiro, tá aderente ao negócio, é isso que a empresa precisa, depois a gente entra com o sistema, porque senão acaba sendo jogar dinheiro fora, né? A gente já viu
Eu acho que cases de fracasso com ferramenta é o que mais tem divulgado, e ainda bem, porque antes não se divulgavam muito os fracassos da indústria, né, de software, então acho que hoje dá para a gente trazer uma consciência mais legal, acho que não é a ferramenta que vai resolver tudo. Perfeito. E olhando para metodologias ágeis, assim, dentro dessa pergunta, vocês já estão literalmente trabalhando, ou inclusive com OKRs ou ainda não? Eu gosto vamos com parcimônia, né? Então, assim, a gente consegue implementar, por exemplo, a questão das sprints, a gente consegue usar dailies, a gente consegue usar, né, algumas reuniões um pouco mais bem estruturadas, um pouco diferentes da metodologia tradicional, a gente consegue encurtar caminhos de documentação de projetos, a gente consegue fazer algumas coisas um pouco mais ágeis, mas sem querer seguir o by the book, nem do que era o PMI, nem do que é o Agile. A gente está num caminho buscando equilíbrio mesmo, né? Eu acho que isso faz mais sentido. E cada empresa tem o seu tom, né? E, de novo, a gente não é uma empresa de TI. Perfeito. Então, eu não posso ir querer, putz, vou ser o best in class, né? Em Agile e vou certificar. Pra quê? Né? Assim, o requeijão não precisa disso, ele precisa de outra coisa. Então, é acertar esse fine tune para que a equipe consiga entregar sem virar um bloqueio ali, um obstáculo para o negócio. Show de bola. E hoje vocês usam muita tecnologia assim para integrar, né? Para conectar em diferentes negócios, né? De consumidores, etc. Como que é isso assim no dia a dia? Hoje a gente tem uma estrutura de conexões ainda bastante tradicionais, então a gente tem muito arquivo. Cara, tem desde FTP. Eu tenho FTP, mas eu tenho API. Então, assim, eu vou do X ao, né? Eu vou do A a Z ali. Se você falar para mim, putz, tem integração de tudo e mais um pouco. Né? A gente consegue. E aí, um pouco daquilo que eu te falei, a gente está numa jornada de dados agora. Por quê? Fala um pouquinho que eu preciso? Né? São 22 anos de história em dados, muitas conexões. Então, a gente tem dados desde inteligência de mercado, marketing, produção, tenho tudo. Né? Assim, o que eu faço com esse monte de dados? Então, essa estruturação de um data lake, essa estruturação de como eu quero enxergar esses indicadores, o que eu quero fazer com esses números, é o momento em que a gente está. Só que eu preciso qualificar primeiro. Eu posso ter 22 anos de algo que não me acrescenta nada, mas eu posso ter 22 anos de dados que realmente me qualificam e podem me levar para um outro patamar de história. Então, perfeito. É o que a gente precisa. Nesse momento, a gente está justamente qualificando esses dados e entendendo para onde a gente vai com eles. Com esse monte de conexão. Exatamente. Muita API, muito FTP, é muito o SOAP, né? Sopinhas de letrinhas todas, a gente tem ali para todos os gostos, para todas as gerações, tem lá de tudo e mais um pouco. Legal, Tati. Você, hoje tem uma galera agora escutando a gente na academia do Spotify, né? Ou até mesmo programando aqui, escutando a gente aqui, né? E essa galera, uma hora, quer de fato se tornar um executivo de sucesso, enfim, assim como você. Que dica você dá para essa turma que está escutando a gente agora de faça isso, não faça isso, né? Que dica você dá, assim, você que tem milhões de cicatrizes aí, aprendeu bastante? Eu acho que o que me fez chegar até aqui, né, foi justamente buscar entender mais de negócio do que de tecnologia. Bom ponto. Porque a tecnologia, ela é um caminho, mas ela não é um fim. Perfeito. Então, brincadeira, né? Todos pelo requeijão. Então, eu falo isso pro meu time trocentas vezes por dia, né? Assim, isso é bom para o requeijão, é bom para catupiry, é bom para todos os produtos que estão ali no portfólio, ou é bom porque é de TI? É legal porque é moda, é legal porque é novo, né? De novo, a gente podia estar discutindo sobre IA, vou te contar um monte de histórias sobre deep learning, machine learning, vamos devagar sobre as letras e tudo mais. Isso faz sentido para o meu negócio hoje? Então, mais do que saber toda essa sopa de letras e toda essa tecnologia, é bacana saber, é importante, o estudar sempre vai fazer diferença, mas entender onde é que isso cabe dentro do negócio que você está atuando. Né? Se for uma empresa de tecnologia, mesmo assim, ela vai ter um caminho a seguir. Ela não vai ser uma tecnologia qualquer. Então, acho que a gente precisa sentar e falar abertamente sobre para que serve o que eu estou fazendo. Né? E eu acho que essa juventude tem uma oportunidade muito bacana de aprender muito com o que foi feito no passado. Né? Acho que tem essa atenção para o que foi construído até aqui, mas aprender o futuro também falando de negócio. E não sentar só no BitByte e achar que, putz, eu sou um baita dev, eu sou um programador muito bom, eu estou disputadíssimo no mercado, muito bom, mas assim, você já entendeu para que serve a aplicação que você está fazendo? Porque enquanto você não entender dessa aplicação, você não está pronto nem para decidir se compra e se vende ou o que fazer com ela. É muito bom isso que você comentou, né? De, assim, tenha de fato, entenda o porquê que você está codando aquilo, né? Se apropria.
tá melhorando a vida do nosso cliente, tá melhorando o nosso produto, tá trazendo eficiência para a companhia, né? Não entregue a feature por entregar, né, Tati? E diferente da história do back-end, do front-end, do UX, não é isso. É você saber qual é a aplicação prática daquilo. Então, se você está fazendo uma automação, aquilo de fato ganhou tempo, ou você só botou um negocinho bonitinho ali na cara do usuário, que dá o mesmo trabalho que dava antes. Né? Ele fazia do outro jeito, mas para ele mudou nada. Então, e a empresa ganhou o quê com isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora, né, da área de tecnologia. 2 semanas atrás, a gente discutiu um pouco sobre débito técnico em um outro painel. E quando a gente fala sobre isso, é interessante pensar que, há algum tempo atrás, os projetos de tecnologia eram 50-50. Então, você tinha 50% do business te dizendo qual era o escopo, o que ele queria, para que ele queria e tal, e 50% era você botar a mão na massa e codar. Né? Em tese, assim, putz, eu vou entregar o projeto. Hoje em dia, a gente está no 80-20, 70-30 se muito. Então, a galera de tecnologia precisa ultrapassar a barreira de só saber codar, só saber bit-byte, e não saber sentar para trocar ideia com o time de marketing, não saber conversar com o financeiro. Tem que saber, sim, tem que estar letrado para sentar e conversar com o business. Nossa, muito perfeito, muito legal. E aí, engatando assim a pergunta, né, de dicas e etc., você como executiva, né, e está há 20 anos, aí, um pouco mais de 20 anos de experiência, né, assim, que dica você dá, assim, para a galera que... Ó, você mudou, virou um gerente executivo, né? Tá, de fato, atendendo as expectativas da empresa, tá olhando agora para a eficiência, mergulhou no negócio, etc., mas ainda não fala inglês, ou, né, ou talvez não faz network, não participa de eventos, etc., né? Você acha que é importante, assim, ir para evento, fazer network, coisas do tipo? Eu acho que nada vai substituir pessoas. Então, a gente vai ter esse momento da IA, a gente vai ter um momento de toda a tecnologia, de toda a revolução, como já teve no passado, né? Acho que a última grande onda foram os smartphones. Tudo isso vem acontecendo, mas a gente não pode perder a essência humana. Então, eu acho que nada substitui a gente estar aqui sentado conversando, né? Não existe tecnologia que produza esse conteúdo, que crie esse aprendizado, esse conhecimento. Então, você podia estar batendo papo com o ChatGPT, talvez ele não tivesse a mesma forma de pensar ou de conduzir que eu, e a gente não ia conseguir ter esse diálogo. Então, eu sim gosto de estar com pessoas, e eu acho que todo líder que, antes de qualquer outra área, ele precisa gostar de gente. Legal. Seja financeiro, TI, marketing, qualquer área. Né? O primeiro caminho é gostar de gente. A gente não fala da RH, porque o RH já nasce gostando, gente, né? Já nasce gostando de gente, mas em algumas áreas a gente tem que aprender. Então, eu acho que é um desafio, principalmente para a turma de tecnologia, romper essas barreiras, né? De se comunicar, de gostar de conversar com gente. E hoje em dia eu digo mais, conversar com gente diferente. Porque o algoritmo já faz a gente ouvir só o que a gente gosta e ver do que a gente tem afinidade. Então, acho que tem que conversar sim com os diferentes, conversar com pessoas de opiniões diversas, com gostos diferentes, para a gente conseguir enriquecer aí esse caminho de carreira. Senão, mais do mesmo, fica um entre muitos e aí não tem brilho. Muito legal. Você tem algum ritual, alguma coisa que você consegue de fato promover um ambiente colaborativo dentro da Catupiry? Assim, você tem alguma maneira que você toca, que você lida no dia a dia? Eu acho que a gente tem feito algumas dinâmicas em projetos em que a gente está misturando mais as pessoas. Então, eu tenho pessoas que estavam muito acostumadas com o dia a dia de infra, mas numa squad hoje, né, de projeto misto com sistemas, está aprendendo sobre a dinâmica de uma linha de produção, por exemplo. Então, assim, como é que o cara de infra foi parar estudando processo operacional produtivo, né? Ele tem que estar inserido numa squad que está olhando para isso. E aí a gente tem construído, né, esses times de projeto para entregar sprints muito misturadas. Então, não é só o terceiro que agrega, é a gente trazer também um conhecimento diferente para dentro de uma squad que tradicionalmente não ia ter nada a ver, né? Putz, para que você está botando um cara de governança dentro de um projeto de migração para nuvem? Perfeito. Putz, muita coisa para fazer. Muito legal. Você tem algum ritual, assim, como você se administra, como você se cuida, como que você administra a sua agenda? Porque você deve ter uma agenda assim absurda, né? Deve começar que horas? Não tem horário para parar, né? De fato. Não tem hora como nem você para... se organiza no dia a dia? Cara, eu vou falar aquela frase que irrita muita gente, né? Mas assim, é um banho de mar de manhã e um à tarde, tá tudo resolvido. Então, assim,
As caras no estúdio são ótimas. Mas começa com, eu acho que esse contato com a natureza, né? Então, assim, meu dia começa andando na areia, Que hora você descalço. acorda, assim, normalmente? Normalmente entre 4h30, Nossa, cedo, hein? umas 4h30, 5 horas, principalmente quando eu tenho que vir para São Paulo, porque o deslocamento ali é pesado. Mas eu aproveito esse tempinho de manhã para dar uma caminhada na areia com os cachorros, dar uma respirada. Se tá um calorzinho, aquele banho de mar é sagrado. E no final do dia a mesma coisa. Então eu chego em casa, às vezes até com reuniões para fazer depois, mas primeiro, né? Até brinco com o meu cachorro, olho para ele e falo primeiro de tudo, e ele já sabe que ele tá pronto para sair. Né? Então esse descarregar de energia, esse abrir a mente, também faz parte do processo criativo. Muitas vezes as soluções que a gente precisa não estão no by the book. Elas vêm, né, de aquele momento de inspiração ali, baseado em tudo que a gente já viu na frente. É uma solução ali que aparece, putz, é isso. Legal. E como que você normalmente se mantém atualizada, assim? Você assiste podcast, WhatsApp, grupo de WhatsApp ou com o próprio time, assim? Como que... É um universo muito misto, né? Eu tenho muito contato com vou te dar um exemplo, assim, tem fornecedores trabalhando com a gente em projetos e eu vou ali, benchmark o dia inteiro, sabe? Legal, Cara, legal. o que você tá fazendo em outro cliente? Você tá atendendo fulano? O que você tá fazendo lá? O que você tá entregando? O que você tá consumindo? O que ele tá fazendo? E a gente vai conversando. E aí, dentro da nossa rede de contato, né? E meus coleguinhas CIO sabem disso, eu vou atormentando. Então, assim, LinkedIn... tempo todo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, muitos fornecedores, de novo, assim, cara, o que você fez para fulano, como é que você resolveu? Já viu um problema igual ao meu? E Perfeito. aí? Como é que a gente resolve? E os eventos? Eu acho que nos eventos até a gente tem visto um conteúdo muito bom, né? Eu acho que tem alguns eventos que a gente tem um aprendizado muito bacana também de ouvir os insights, ouvir o modo de fazer de alguns outros executivos e isso faz muita diferença. Legal. Falando em evento, vai ter aí o TOTUS Universe, né? Estarei lá. Logo, logo. A gente vai ter um stand lá, tá convidada Com certeza. para ver o nosso stand, tá? Galera, para você que tem algum problema dentro de casa, né, a gente pinga o nosso time da Land aqui, a gente consegue fazer um assessment para entender o teu problema, né? Então, em cima do teu problema, a gente vai criar uma concepção de produto. Em cima da concepção de produto, a gente vai trazer para você e vai mostrar em quanto tempo a gente resolveria isso, quanto que nós traríamos de eficiência. Se houver necessidade, a gente cria um business case para aprovar o budget com o teu CFO e aí sim, na sequência, a gente constrói e resolve o teu problema em conjunto, tá? A gente tem vários e vários cases super legais aqui, trouxemos até 10 milhões, 12 milhões de eficiência no ano para várias empresas que nós passamos, tá? Então, pinga o nosso time aqui, landtech.com.br e conversa com a gente, tá? Mais de 40 minutos aqui com você. Que ótimo. Passou assim, ó, né? É muito rápido. Foi tudo isso? Muito rápido, assim. Que bom. Pra finalizar, Tati, você com essa energia super, assim, demais, né? Super Obrigada. Sorridente, super humilde. Parabéns, de verdade, assim. Imagina, obrigada. Que legado você quer deixar, né? A unir, de fato, a tradição e a inovação na Catupiry? Eu acho que, não só na Catupiry, mas eu acho que em todas as indústrias onde eu passei, a minha preocupação maior é a de deixar perspectiva para o negócio, é deixar possibilidade de crescimento, é criar essa sensação de que assim, eu estou partindo, ou eu parti, ou eu passei por aqui, e agora o negócio tem potencial de crescimento, tem escalabilidade, tem potência computacional, tem caminhos para seguir. Né? Eu acho que tirar esses bloqueios que limitam o negócio, tirar essas barreiras do caminho, eu acho que fazem toda a diferença. Então, se eu puder deixar meu cento de contribuição para esse legado gigantesco da Catupiry, para mim vai ser muito bacana. Muito legal. Galera, não é todo dia que a gente traz pessoas com uma baita bagagem como essa, brincadeiras à parte, mas a Tati, chame a Tati para de fato ser uma conselheira. Você é conselheira de startups? Ainda não? Startups não, faço no terceiro setor, sou conselheira consultiva de ONG, Legal, formação de jovens legal. ali na raiz, para dar uma ajudada ali na Isso é base. bom, isso é bem legal. Fortalece a base. Chame essa moça, essa mulher, baita mulherão aqui para de fato ser conselheira das empresas de vocês. Aí acho que a gente tem muita gente, tá? Tati, muita startup. É bem legal. Podemos conversar. Algumas das pessoas aqui que passaram por aqui hoje são conselheiras também. Né? Enfim, você está no MCIO? Mulheres CIO? Legal demais, né? Sim. Se inscrevam no canal, compartilhem também, porque quando você compartilha, o algoritmo entende que pessoas com o teu perfil precisam de fato chegar ali na Tati ou, né, em outras pessoas com o teu perfil, tá? Tati, você quer dar alguma mensagem, passar alguma mensagem para finalizar?
Eu acho que foi uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez. Né? Eu acho que a gente tem uma missão importante como profissionais de tecnologia. Né? A gente tem aí uma missão importante. Dá para ser suave, dá para ser legal, né? E muita paixão naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que trabalhar com gosto, né, faz o TI um lugar legal para se viver. É verdade. Então, eu defendo muito essa bandeira da gente ter uma gestão humana, da gente lembrar que tem gente do lado da tela e trabalhar realmente fazendo da TI um lugar melhor para a galera poder realmente performar. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu tô muito feliz, porque, assim, cada dia que passa eu vejo mais mulheres nessa cadeira, de CIO, CTO, assim. Eu Tá mudando faço, muito, assim. eu faço muito gosto, né, na minha equipe. Tem mulheres, torço por elas, faço o que eu posso para desenvolvê-las. E eu acho que toda a oportunidade, assim, recentemente fui convidada por um projeto da Worley ali com o PAC, que é uma ONG que eu atuo, para falar com as meninas sobre as carreiras STEAM. Cara, eu levanto 3 da manhã se precisar, mas assim, eu vou lá, eu prestigio, vou falar com as jovens, muitas vezes, né, em situações minoritárias, periféricas, mas assim, vamos falar que tem caminho, vamos falar que dá para aprender, vamos falar que dá para transformar a realidade, porque o TI transforma. O TI consegue transformar a realidade dessa molecada e a gente sabe disso. É Então, isso. é um pouco do meu compromisso ali de, cara, quero ver essas meninas realmente se sentindo, putz, dá para chegar, dá. É fácil? Não, mas também não é para ninguém. Vamos fazer que acontece. Não desista. Jamais. Jamais. Como que a galera chega até você? Qual é o teu LinkedIn? LinkedIn, Tatiana Lucente Campos. Fácil Show. assim. Obrigado, galera. Obrigada.